Hello, eu sou o Ícaris Dubrá, sou cantor e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Estou muito feliz porque temos aqui uma convidada que brilha muito. Então, é dela que nós vamos falar. Olá, Kel Aguiar, gratidão, é um prazer muito estar obrigado aqui. por você ter vindo aqui, tá? Kel, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, né? E como que você pensou, assim, entre várias carreiras que existem, você ir para a área das artes, né? Então, as artes como um todo, a gente engloba cinema, envolve teatro, pintura, né? Um monte de coisas, né? Você, desde criança, nunca pensou em ser médica ou engenheira, assim e tal? A área de humanas é mais para você? Eu nasci em Osasco, fui criada na zona leste de São Paulo. E desde pequena eu fui muito envolvida com teatro. Eu estudei, na época da escola, eu estudei nos Maristas, eu fazia um cursinho de teatro. E sempre me envolvi muito nisso. E eu já pensei em ser professora, cheguei a fazer pedagogia, cheguei a cursar. Também cursei, fiz design digital com ênfase em publicidade. Porém... Sempre a área de exatas. Não, desculpa, sempre a área de humanas. Sempre a área de humanas. Okay. Sempre a área de humanas. Na época que você fazia o teatro, né? Você chegou a fazer apresentações também. Sim. Né? Quando é criança, dá aquela ansiedade também ou só depois de adulto? Quando é criança também. Chegava antes das se apresentações. chama frio na barriga, chegava a dar? Chegava. Antes das apresentações eu não conseguia dormir. Eu sempre fui muito ansiosa desde pequenininha. Tá, entendi. Antes de, por exemplo, tá tendo alguma coisa, aí é vocês. Parece que demora aquele tempo. Parece. E até hoje, mesmo que eu sou atriz há pouco menos de um ano, crio conteúdo também particular, mas até hoje, no dia que eu vou gravar, um dia antes eu não consigo dormir, me dá aquele friozinho na barriga, o intestino dá uma desreguladinha. Certo, entendi. Mas dizem que é bom, viu? Pelo menos assim, eu tenho falado com muita gente de teatro, eles falam assim, que esse frio da barriga faz bem. Sabe? É como se naquela ocasião eu fosse, bom, agora é a hora da verdade. Né? Não tem onde voltar atrás. Sabe quando aquele momento assim de um ponto de não retornar? Quando você perde o frio na barriga, perde a graça, né? É verdade, verdade. Quando você faz algo que você está fazendo e você não sente aquele frio na barriga, você não sente aquela vontade, desejo, anseio de estar lá, é porque aquilo já não faz mais sentido, né? É verdade. Tá bom. E aí, você não gostou de fazer, então, nem design também chegou a fazer um pouco, mas não gostou? Cheguei a fazer um pouco. Eu cheguei a fazer o técnico e estava fazendo o bacharel. Ok, tá. Mas chegou a trabalhar um pouquinho na área? Tá? Cheguei, meu pai trabalha com isso também, mas eu vi que não é pra mim. E eu me sinto bem melhor na frente de uma câmera do que atrás dela. Ok, legal. E quando foi a sua mudança de estado? Como é que você falou, bom, agora eu vou seguir meus instintos, eu quero seguir aquilo que eu quero. Como é que foi isso aí? Bom, na real, quando a gente fala de uma atriz pornô, a gente está mexendo com um padrão que é bem mal visto pela sociedade, né? Então, a sociedade é hipócrita também, né? Infelizmente. Só que assim, eu tive esse estalo porque eu já sou profissional do sexo há muito tempo. E eu fazia faculdade e me escondia nos padrões da sociedade. Certo. Então eu tinha uma vida, para as pessoas, uma vida normal, só que por dentro eu não era aquilo que eu queria ser. Eu não estava feliz. Alguém virava para mim e falava, o que você faz? Eu trabalho num bar. Eu trabalho no hotel. E nunca falava o que eu realmente era. Quando eu tive o estalo de começar a gravar, foi quando eu me libertei. Eu falei, eu quero me libertar. Eu quero impor para a sociedade que eu não preciso ser o que a sociedade me impõe, mas aquilo que eu quero ser. Então eu vou me impor. Foi quando me deu esse... Tá. E você chegou a fazer shows também de striptease e tal? Eu sou stripper, danço atualmente em casas, nas maiores casas de swing de São Paulo.
Danço também em grandes boates em São Paulo. Tá. Você que escolhe a música, tipo música eletrônica e tal, Sim. essas coisas? Sou eu que crio o meu repertório. Eu tenho uma pessoa que ela faz a edição musical para mim, mas sou eu que decido o meu figurino, sou eu que decido as músicas que eu vou usar, e eu tenho uma pegada de um rock e um sensual mais lento. Tá. Eu saio do que eles normalmente fazem também. Como que toda música tem um determinado tempo, né? E você tem que acabar certinho de acordo com esse tempo. Você tem que treinar muitas vezes, ou em determinado momento você percebe que a música está terminando para cá? Como que é esse, assim, a cronograma certinho mental que você tem, né? Entre você realizar, né? E também a música está acontecendo naquele momento. Quando a gente fala do strip, a gente está falando de uma dança que ela não tem uma coreografia. Porque a gente tem que estar com a plateia, a gente tem que interagir com o público, para que o show fique um show mais quente, para que seja mais caliente, que o público goste. Exato. Então, o que normalmente eu faço? Eu escuto várias vezes aquele meu setlist da noite. Diversas vezes eu vou escutando, para eu pegar os pontos. Tempo, né? Mais ou menos o tempo que dura, né? Tá. Para eu pegar os pontos. Vamos dar um exemplo. A música na edição, a gente colocou o refrão dela uma vez só. E eu sei que naquela parte da música eu preciso tirar o casaco ou a capa. Então eu vou dando tempo na música, um tempo mental. Ok, porque não tá. existe coreografia. Até tá, porque entendi. Tá. eu não sei com quem eu vou conseguir interagir. Às vezes eu posso fazer o show e eu posso não interagir com ninguém na plateia. Certo, ok. Porque a plateia pode estar mais... uma plateia mais na dela, né? Como a gente diz. É como no teatro, você não tem surpresas com a plateia? Tem. Tem muita não coisa. é igualzinho sempre, né? Não é igual. Já teve vezes de eu ir dançar numa casa junto com um amigo meu e a casa estar vazia e a gente olhar um para a cara do outro e falar, vamos fazer o nosso show juntos? Certo. Porque aí a gente interage entre a gente não precisa interagir com o público. Tá, ok. Assim como já teve vezes de eu estar na plateia e algum amigo meu stripper está no palco e ele vai fazer uma pegada mais forte no show dele, ele virar para mim e falar, eu posso? Numa brincadeira dessas eu acabei levando algumas chicotadas algumas vezes. Entendi. Mas tem coisa que dá para criar na hora, basicamente. Tem. Tá, que legal. Mas o público surpreende bastante a gente, principalmente os homens. Tá. Como que você tratou o emocional, por exemplo? Você podia treinar em casa, assim, mas a primeira subida ao palco, né? Então, como que você consegue lidar com o emocional? Muita terapia. Tá. Muita Tem que terapia. equilibrar o racional com o emocional, né? Tem que equilibrar as duas coisas. Tá, certo. E outra, tem que cuidar da saúde, porque aquele dia você tem que estar bem. Não Sim. pode estar gripado, não pode estar de cama, não pode estar febril, né? Então, Tem que estar com a saúde em dia e o corpo em dia, principalmente. é verdade, Porque se você emagrece demais, os contratantes não querem. Se você engorda demais, os contratantes não querem. Se você tem muitas tatuagens, talvez os contratantes não querem. Eu sou uma modelo alternativa, eu tenho um estilo próprio, a cabeça raspada, os piercings. Só que eu não posso exagerar também. Entendi. Então eu tenho que estar no padrão e ao mesmo tempo fora dele. Ok, tá. Entendi. Não, mas tem que pensar bem, é verdade. Que bom, porque assim, se você está fora do padrão que é exigido, aí quase diminuem as contratações, né? Sim. Tá, que legal. Tá bom. E tem alguma dica aí, pessoal, para as mulheres que estão nos assistindo aí, para você conseguir manter o corpo em forma? Você faz academia? Academia, dieta, treino. Tem que fechar a boca um pouco? Olha, eu vou ser bem sincera, eu não sou tão rigorosa comigo mesma. Tá. Eu como muita besteira, eu como muito chocolate. Mas pesa também na balança. Mas o dia que eu como muito chocolate, eu já vou mais devagar nas outras coisas. Tá, e aí, de repente, você até malha mais. Sim. Tá, ok, entendi.
Existe todo. Mas para manter o corpo, basicamente é dieta e treino. Não tem como fugir disso. Ok. Mas você falando isso parece fácil, mas pessoal, é assim, quem não é determinado é assim, hoje está sol, não vou treinar. Hoje está chovendo, não vou treinar. Hoje a gente está tá muito frio, cheia. não sei o que, não vai. Aí vai passando o tempo, né? E como a gente se adapta a tudo, não, tá gostoso ficar vendo televisão, não sei o que lá. E aí que é o maior perigo, né? É aí que existe perigo. E às vezes eu passo por isso também. Sim. Eu falo, eu não sou a pessoa mais regrada com o meu corpo. Alguns amigos até brigam comigo e falam, Kel, a idade uma hora chega. Você precisa se cuidar agora. O meu nutricionista fala pra mim, você precisa se cuidar agora. Se você não se cuidar agora, mais pra frente vai ficar mais complicado. E a minha carreira depende disso. Exato. Então, eu tô tentando seguir com mais rigidez, mas por enquanto eu tô levando, mas é necessário muita determinação. Ok. Como que foi assim o convite para o primeiro filme? O convite para o primeiro filme surgiu através de um ator das Brasileirinhas. Eu estava... Na pandemia mesmo? Ou foi no final da pandemia. Ok. Eu fui fazer show numa casa em São Paulo, numa casa muito famosa, e ele foi fazer um show de sexo ao vivo nessa casa. Ok. E aí eu comecei a conversar com ele, e ele virou pra mim e falou, você topa? E eu sou uma exibicionista nata, o meu maior fetiche é o do exibicionismo. Legal. Naquele dia eu subi no palco com ele e a outra atriz que ele estava interagindo naquele dia. E aí, 2 dias depois, uma produtora aqui de São Paulo já me ligou e falou, o rapaz apresentou o seu perfil, nós gostamos, nós temos uma proposta para você já gravar 8 cenas essa semana, você aceita? Legal. Fui e gravei 4 dias seguidos, 8 cenas. Tá. E aí depois disso foram surgindo outras propostas dentro da indústria. Já gravei com o Brad Montana, que é um dos maiores diretores aqui do Brasil. Já gravei para produtoras de fora do Brasil, já fiz projetos de fora do Brasil. Tudo isso em menos de 1 ano de carreira. Deu uns 5 filmes ou deu mais? Só no Xvideos eu tenho mais de 130 filmes gravados. Entendi. Você tá no OnlyFans também? Tenho OnlyFans, tenho Privacy. Tá, legal. Depois você deixa aqui pro pessoal, né? Interagir. Mas assim, me encontrando no Instagram, você já encontra todo o meu universo particular. Tá, entendi. Tá perfeito. Que bom, viu? E você tem mais algum sonho assim que você quer realizar? Eu tenho o desejo de me tornar psicóloga e trabalhar somente com profissionais do sexo. Tá, entendi. Não, e é interessante esse viés, né? Tá. Porque hoje você vê os psicólogos têm, mas a grande maioria nesse momento está tratando de saúde mental, sabe assim, o mal da ansiedade, né? E é exatamente por isso que eu quero trabalhar só com profissionais do sexo. Porque nesses meus 5 anos como profissional do sexo, quase 6 já, eu percebi que a gente está muito à mercê. E a gente não tem o cuidado pela sociedade, a gente não tem o cuidado que nós merecíamos ser. Porque nós merecíamos ter. Porque nós somos seres humanos. Sim, perfeito. E cada um escolhe a atividade. Exato, e assim, o que nós fazemos não é um crime. Exatamente. É visto pelo Ministério do Trabalho como uma profissão, porém a sociedade, ela está impondo pra gente que, olha, é errado. Mas você tem que seguir seus destinos, seus caminhos, né? Sim, e é por isso exatamente que eu quero, mais pra frente, eu tenho o desejo de me tornar psicóloga e trabalhar com profissionais do sexo, porque eu percebo que a gente não tem os cuidados que a gente deveria ter. E também, assim, mesmo na profissão, tem aquelas pessoas que vai passando o tempo, começam a ficar preocupadas, e sei lá, eu vou conseguir mais contratos, não sei o quê, né? Ou se eu fico doente, né? Tem um monte de coisa, né? Sim. Ou até assim, como se relacionar, ou como, sei lá, talvez o pensamento é assim, qual o olhar, né? E você, como profissional, já sabe qual o olhar que deve ser visto. Exatamente, por isso esse meu desejo.
Porque senão os profissionais normais têm talvez um estereótipo diferente, né, de ver, né? E você já pode ser mais assertiva aí nesse momento. Sim, com 5 anos de profissão, eu já consigo aconselhar as novatas, né, quando chega alguma nas boates que frequentam as Cuidado boates que elas têm que ter. olha, você precisa cobrar antes do atendimento, você precisa Usar preservativo. usar preservativo, você precisa ter um acordo com o cliente antes, não é chegar e deixar ele fazer o que ele quer. Então, se com pouco tempo, digamos assim, de profissão, eu já consigo aconselhar as mais novas que se aproximam, imagine tendo um conhecimento técnico e profissional, psicologicamente falando. Ok, tá. Perfeito. Sem dúvida. E fora de psicólogo, tem mais alguma coisa que você quer? Quer visitar outros países? Tenho o desejo de viajar por aí, o desejo de ter meu próprio apartamento também, um carro. Tudo aquilo que as pessoas sonham. Tá. Legal, interessante. Tá bom. Eu queria que você deixasse seu contato aqui para ele. Nós vamos escrever também, tá? Bom, meu Instagram é Kel, K-E-L, Aguiar, oficial com 2 Fs. Oficial com 2 Fs. Tá, Isso. perfeito. Nós vamos escrever aqui. E aí o pessoal consegue acessar. Né? Perfeito. Tá ótimo. Quer deixar alguma mensagem, alguma coisa? Fica à vontade. Eu acho que uma coisa que eu falo para todas as mulheres ao meu redor: libertem-se, saiam dos padrões da sociedade. Vocês não nasceram para essa sociedade patriarcal. Quer sair com uma roupa curta? Saia. Quer se libertar? Quer dançar? Quer extravasar? Faça o que você sente desejo. Saia dos limites da sociedade. Você não merece estar num cubo. E aquele negócio assim, não vou usar essa roupa, o que vão pensar de mim? Nada. Né? Quando você morrer, muita gente vai te esquecer. 12 horas depois a pessoa nem vai lembrar que você morreu. E a pessoa não Você sabe nem existiu. com que roupa que ela vai ser sepultada, né? Uhum. É verdade. Então, a gente tem que ver o hoje, né? O aqui, o agora. A gente se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar, para quando a gente morrer, as pessoas não terem nem lembrança da gente. É verdade. Tá ótimo. Obrigado, viu? Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Tá bom? Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional Kel Aguiar, nós finalizamos mais um Você Toca. Grande abraço e até a próxima.